Agora a gente muda de assunto, a gente vai falar sobre doença de Parkinson. É realmente um mal que atinge muita gente no mundo todo. Muitos são os brasileiros que sofrem com isso. Vamos falar a respeito dos sintomas, como é que você começa aí a identificar os sinais que essa doença pode estar chegando, de repente, mais perto de alguém e da sua família. Vamos falar com a doutora Roberta Saba, que é neurologista e professora colaboradora do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda à revista, tudo ótimo. Vamos conversar sobre essa doença, que realmente os números, eles são alarmantes, né? Quando a gente para pensar que são aí 100 ou 200 casos por cada 300 mil habitantes, quer dizer, é bastante gente. A gente percebe um aumento do número de casos nos últimos anos? Isso acontece. 1 a 3% da população mundial tem doença de Parkinson, acima de 65 anos tem doença de Parkinson. Mas a nossa população está envelhecendo, graças a Deus. Então, surge um número maior de casos cada vez que nós fazemos esse estudo epidemiológico. Então, a gente não consegue fazer uma relação direta com o estilo de vida? Seria mais relacionado à expectativa de vida que aumentou? Na verdade, assim, nós não sabemos ainda qual é a causa da doença de Parkinson. Existe uma combinação de fatores genéticos, fatores ambientais e a própria evolução do ser humano, o envelhecimento. Então, a conjunção desses fatores nos diz um fator importante para a ocorrência da doença de Parkinson. E é uma doença que atinge mais a terceira idade mesmo, né? Mas pode acontecer casos de pessoas mais jovens. Sim. Também. Ao redor da sexta década de vida, a maioria dos casos acontece, os sintomas se manifestam nessa fase. Mas atualmente nós temos diagnosticado pacientes mais jovens, ao redor dos 45, 50 anos de idade. Isso tem ocorrido, sim. E como não se sabe ainda qual é a causa, fica impossível saber por que esses pacientes tão jovens estão desenvolvendo essa doença. Exatamente. Talvez nós tenhamos maior oportunidade de fazer o diagnóstico, então mais precocemente, mas realmente ainda a gente não sabe por que isso acontece, porque um indivíduo é acometido e outro não. E quais são os sintomas iniciais? Ou isso varia de pessoa para pessoa, de caso a caso? Não, é muito importante. Na fase inicial, quando nós fazemos o diagnóstico, é muito importante nós notarmos se existe ou não a lentidão dos movimentos. Esse é o principal sintoma da doença de Parkinson. Ao contrário do que muitas pessoas pensam em relação ao tremor, mas não, a lentidão dos movimentos nós chamamos de bradicinesia. Então, o paciente ele começa a perceber que ele leva mais tempo para executar as atividades do dia a dia, ele começa a demorar, por exemplo, ele vai escovar o dente, uma questão que ele fala, parece que eu canso muito na hora que eu faço um movimento repetitivo. Isso é muito comum, ele perde uma determinada expressão, então nós gesticulamos com a mão. Então, muitas vezes o paciente chega e ele fala muito com um determinado membro, e o outro ele deixa esquecido. Então, são sintomas muitas vezes sutis, mas que podem levar o médico a pensar no diagnóstico de doença de Parkinson. Eles se queixam muito da voz, então existe uma diminuição do tom da voz ou rouquidão quando eles falam por muito tempo na fase inicial. A marcha muitas vezes pode estar mais lenta, que nós chamamos de pequenos passos, mas no início isso pode ser muito sutil. A própria oscilação dos braços, quando nós caminhamos também, existe uma diminuição desse balanço. A face do paciente, então ele fica com uma face mais mumificada, com menos expressão. Isso é muito importante. Mudança da letra. Então, a letra começa a ficar pequenininha. São queixas muito comuns em relação à lentidão dos movimentos. Mas associado a esse quadro, nós temos o tremor, que é um sintoma muito fácil de se identificar, que é o tremor de repouso. Então, o paciente, quando ele está em repouso, ele tem um tremor como se ele contasse moedas. Além disso, rigidez muscular, então isso também é muito comum. Muitas vezes a postura do paciente ela tem uma flexão do tronco, então isso é importante. E em fases mais avançadas, desequilíbrio e instabilidade postural. Então, esses são os principais sintomas da doença de Parkinson, quando nós estamos aptos, então, a fazer o diagnóstico. O Parkinson é uma doença degenerativa. Isso. E ela é progressiva. Progressiva. Não tem cura, né? Não. Mas é possível controlar e segurar um pouquinho o aparecimento dos sintomas? Modificar a doença, que seria segurar os sintomas, não. Mas nós temos tratamentos eficazes, muito eficazes. Desde o tratamento não medicamentoso, com fisioterapia, fonoterapia, o apoio psicológico, que são extremamente importantes, até o tratamento medicamentoso. Existem vários medicamentos aqui no Brasil e no mundo que podem tratar, que são os antiparkinsonianos, e também o tratamento cirúrgico. Tá.
Então tem que ser multidisciplinar mesmo. Sem dúvida nesse alguma. caso. E não dá para saber se tem alguma questão psicossomática envolvida no surgimento do Parkinson? Até agora nada foi provado. É claro que nós temos alguns sintomas não motores associados à doença de Parkinson. Depressão é um deles. Tá. Então, a depressão ela pode preceder o aparecimento desses sintomas motores, que aí nós estamos aptos, volto a falar, a fazer o diagnóstico, antes disso não. Além disso, distúrbios do sono. Então, existe um distúrbio que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono REM. Então, na fase em que o indivíduo está sonhando, ele fala muito, ele gesticula, muitas vezes ele chega até a cair da cama. Então, é um outro sintoma não motor. O que nós podemos levar em consideração nesses sintomas não motores, além disso, é a alteração do olfato, mas é importante a gente colocar, nem sempre quem tem alteração do olfato fala, vou correndo para o médico, eu estou com Parkinson. Claro. Não é isso. Mas é muito comum, 90% dos pacientes com doença de Parkinson têm alteração do olfato. Que tipo de alteração? Não sentem mais? Não sentem. Nós Tá. chamamos isso no meio médico de anosmia, mas eles começam a diminuir o sentido do cheiro. Tá. Começam a falar, olha, não sinto cheiro de queimado, por exemplo. E também a constipação intestinal. A obstipação intestinal também é um sintoma muito comum. Tá certo. A nossa equipe foi conhecer um trabalho muito importante com pessoas que têm síndrome de o Parkinson, né? A Associação Brasil Parkinson, para mostrar como que a fisioterapia tem um papel fundamental para que esse indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida durante a doença. Vamos dar uma olhada. É muito importante e fará muita diferença na evolução da doença o tratamento. Não só o medicamentoso, mas as terapias de suporte. A parte motora, por exemplo, também acarreta em prejuízos muito graves na vida da pessoa com doença de Parkinson. Quedas, rigidez muscular, dificuldade de realizar atividades diárias, como por exemplo tomar banho, trocar uma roupa, subir uma escada. Nisso, a fisioterapia atua de maneira muito incisiva. Uma alteração comum na doença de Parkinson, mesmo em fases iniciais, é a dificuldade de levantar da cama. Principalmente de manhã, que eles passaram muito tempo deitados, ou até mesmo de se virar durante a noite. Nós, na fisioterapia, a gente usa algumas técnicas para facilitar essas atividades. A pessoa faz micro movimentos que juntos compõem o levantar. Então, nós damos comandos verbais para o paciente de, primeiro, ele levantar as duas pernas, depois, ele gira o tronco junto com o braço para a direção em que ele vai levantar. O braço de baixo vai ajudar a levantar o tronco, pondo as duas pernas para fora. E aí ele se levanta. E depois disso, ele sai da cama. Só essa mudança de passar do automático para o consciente, fracionando a atividade, dá uma diferença enorme na capacidade dele de levantar da cama. Que faz fisioterapia tem uma evolução muito diferente de um paciente que não faz. E isso é importante que seja feito desde o início. Assim que o diagnóstico for fechado, o paciente deverá começar essas sessões de fisioterapia, mesmo que ainda não apresente uma dificuldade motora importante. O que a gente mais preza na fisioterapia é a independência dele. Quanto mais tempo esse paciente for independente, na maior parte das atividades dele, melhor ele evoluirá e melhor será a qualidade de vida dele.
Ah, muito bacana, parabéns pelo trabalho. Quem quiser conhecer mais sobre a Associação Brasil Parkinson, é só acessar o site www.parkinson.org.br. Agora vamos falar sobre a diferença. Algumas pessoas costumam confundir Parkinson com Alzheimer. Qual a diferença fundamental entre essas duas síndromes? Infelizmente, isso é muito comum. Na verdade, são doenças completamente diferentes. O paciente com doença de Parkinson, ele tem todos esses sintomas motores que nós conversamos. O paciente com Alzheimer não apresenta esse quadro. Ele apresenta muito mais um quadro de alteração de memória, de linguagem, de incapacidade. Na verdade, não é bem uma confusão mental, mas muitas vezes ele tem uma desorientação no tempo e no espaço. Então, que dia é hoje? Esquece compromissos. Então, realmente são quadros completamente diferentes. Tá certo. Tem perguntas para você chegando aqui, doutora. A primeira pergunta é da Ana. Ela quer saber se o mal de Parkinson é hereditário, se a gente nasce ou adquire com o tempo. Na verdade, a maioria dos casos são o que nós chamamos de casos esporádicos. 20% dos casos nós temos um comprometimento genético. Então, existem alguns tipos de genes que são comprometidos e que podem levar o paciente a desenvolver doença de Parkinson, mas é uma minoria. Então, essa história familiar, ela realmente é mais rara. Tá. A gente trouxe esse assunto hoje aqui para o estúdio porque abril é o mês da conscientização mundial sobre essa doença, no dia 11 de abril, né? É o Dia Mundial da Conscientização sobre a Síndrome de Parkinson. Então é importante realmente a gente alertar para esse problema e, como em todas, né? Acho que, não sei se pode dizer todas, mas a grande maioria das doenças, tudo que é encontrado na fase mais inicial é muito mais fácil de você conseguir tratar e ter um acompanhamento de sucesso, né, doutora? Sem dúvida alguma. Quanto mais precocemente nós fizermos o diagnóstico e acompanharmos adequadamente, melhor a evolução do paciente, porque, como você falou, é uma doença crônica. Nós temos pacientes que nós temos 30 anos de acompanhamento, 30 anos de doença e evoluem muito bem. Claro, com o passar do tempo, você tem certas limitações, mas eu acho que o paciente tem uma capacidade muito grande de se adaptar ao seu dia a dia. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, a doutora Roberta Saba, que é neurologista e professora colaboradora do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo e também especialista em transtornos do movimento. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, doutora? Até uma próxima. O prazer foi todo nosso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Daqui a pouquinho eu volto com o Leãozinho, tá?